Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção da tarefa que foi passada na sexta-feira, que é das páginas 195 a 197. O que eu aprendi, né? Eu pedi para vocês lerem a página 194 primeiro, que é um resuminho de toda a unidade. Então, nessa unidade, você aprendeu o quê? O adjetivo caracteriza o substantivo e pode variar em gênero, ou seja, né, ele pode tanto estar no feminino quanto no masculino, em número, ele pode estar no singular e no plural, e em grau, superlativo e comparativo, que nós vimos os tipos de adjetivo. O adjetivo deve concordar com o substantivo. Então, por exemplo, o menino é lindo. Então, o adjetivo é lindo. Se menino é o substantivo é masculino, o adjetivo tem que estar concordando com o substantivo. Então, ele tem que estar no masculino também. O grupo de palavras que indica a característica de um substantivo equivalendo a um adjetivo é chamado de locução adjetiva. Então, locução adjetiva é um grupo de palavras, tá? Ele tem o mesmo sentido de um adjetivo. Regulamentos são textos que apresentam as regras para o correto desenvolvimento de determinada atividade. Então, nós vimos lá no início da unidade os regulamentos, né? Que são as regrinhas para alguma atividade, para não ser feita de qualquer modo, né? As palavras comprimento e cumprimento têm grafia parecida, mas significados diferentes e são chamadas de parônimas. Exemplo, tarefa cumprida. Palavras parônimas, né? Tem várias, nós vimos no livro, são aquelas que têm a escrita parecida, a pronúncia, mas elas significam coisas diferentes. Observe a capa do livro Poemas para ler na escola e leia a resenha sobre ele. Neste livro, Rosiana Murray apresenta pequenos poemas com temas bem diversificados que retratam o nosso cotidiano, como o amor, a natureza, etc. Em uma linguagem simples, ela cativa o leitor pelas diferentes possibilidades de significação das palavras e pela maneira como organiza seus versos e suas rimas. Letra A. Copie da resenha os adjetivos e os substantivos a que ele se refere. Então, aqui nós temos os substantivos e os adjetivos que estão ligados a eles. Pequenos poemas. Pequenos é adjetivo e poemas é o substantivo ao qual o adjetivo está ligado. Bem diversificados. Temas. Temas é o substantivo e bem diversificados o adjetivo. Linguagem, simples. Linguagem substantivo, simples adjetivo. Possibilidades diferentes, né? Então, diferentes adjetivos e possibilidades dos substantivos. Letra B. Reescreva o texto da resenha, eliminando os adjetivos. Então, nós vamos ter que reescrever aquele textinho sem esses adjetivos que nós colocamos aqui na letra A, tá? Então, vai ficar, neste livro, Rosiana Murray apresenta poemas com temas que retratam o nosso cotidiano, como o amor, a natureza, etc. Em uma linguagem, ela cativa o leitor pelas possibilidades de significação das palavras e pela maneira como organiza seus versos e suas rimas. Então, repara que nessa reescrita, ele está sem esses adjetivos, ó, sem pequenos, sem bem diversificados, sem simples e sem diferentes. Agora, reescreva o texto da resenha, substituindo os adjetivos por outros. Vocês podem colocar quaisquer adjetivos no lugar. Então, poemas pode ser lindos, pode ser longos, qualquer coisa. Temas bem diversificados, pode ser temas variados, temas difíceis,
quaisquer adjetivos no lugar, tá certo? Letra D. Em sua opinião, os adjetivos são importantes em um texto? Por quê? Em sua opinião, né? Mas eu quero que vocês entendam que os adjetivos eles são importantes para evidenciar características daquilo que se quer ressaltar. No caso, o livro de Rosiana. Então, por exemplo, quando você quer falar de alguma coisa e você quer dar alguma característica a ela, é necessário que se tenha os adjetivos. Leia as frases a seguir. Neste livro, Rosiana Murray apresenta pequenos poemas com temas bem diversificados. Neste livro, Rosiana Murray apresenta pequenas histórias com temáticas bem diversificadas. Comparando essas frases, o que você observa em relação aos substantivos e aos adjetivos? O substantivo poemas, né, que está aqui na primeira frase, foi substituído pelo feminino histórias. Então, se olhar aqui na segunda frase, está histórias no lugar de poemas. O adjetivo pequenos foi flexionado para pequenas. Por quê? Porque o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, na primeira frase, como eu estava falando dos poemas, poemas é uma palavra masculina, os poemas. Então, tem que ser pequenos. Pequenos é masculino. Agora, na segunda, as histórias é feminina. Então, o adjetivo pequenas tem que concordar com histórias, que é feminino. O substantivo temas foi substituído pelo temáticas. E o adjetivo diversificados foi substituído para diversificadas. Identifique o grau em que se encontram os adjetivos nas frases. Letra A. Roberto é mais gentil que Flávio. Grau comparativo de superioridade. Por quê? Primeira coisa, está comparando Roberto e Flávio, certo? É uma comparação entre duas pessoas. Quando fala que Roberto é mais gentil que Flávio, esse mais é de superior, superioridade. Mônica é menos atenciosa que Paula. É a mesma situação da letra A, só que agora a Mônica é menos. Quando é menos, é em inferioridade. Flávio é bastante agitado. Aqui está comparando Flávio a mais alguém? Não, não tem uma comparação. Está falando apenas de Flávio. Então, se está falando apenas de Flávio e tem essa palavra intensificando o agitado, é o superlativo. Poderia dizer Flávio é agitado, mas quis dizer que Flávio é muito agitado, é bastante agitado. Então, é o superlativo. Roberto é o menino mais legal da galera. Ó, mais legal, certo? Complete as frases com um adjetivo comparativo para cada palavra destacada nas frases a seguir. Essa história é grande, mas aquela é maior. Ó, a palavra é grande, a gente vai fazer uma comparação. Esse livro é pequeno, mas o outro é menor. Esse bicho é mau, mas o monstro é pior. Sua memória é boa, mas a minha é melhor. Leia a frase. Ele fez de tudo para cumprir os prazos determinados. Complete as frases com a palavra que melhor se encaixe no contexto e marque com um X as que possuem palavras derivadas do verbo cumprir. Que viagem comprida! Foram tantos dias. Aqui está falando da distância da viagem, né? Então, é o comprimento da viagem. Então, é comprida. Meus
cumprimentos pelo sucesso na estreia da peça, né? Está saudando. O comprimento da sala é diferente do que apareceu na foto, né? O tamanho da sala. Como é agradável a sensação de dever cumprido. Espero que possamos cumprir todos os combinados. Que estrada comprida! Quase não se vê o que há no horizonte. Aí nós temos que marcar com um X as derivadas do cumprir, né? Então, são cumprimentos, cumprido e cumprir. Pessoal, agora eu vou fazer com vocês uma revisão da unidade 5, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês podem usar essa aula para estudar depois para a prova de vocês, tá ok? Ficando ainda qualquer dúvida, vocês podem me chamar, combinado? Bom, nós estamos aprendendo os adjetivos e nós falamos por toda essa unidade que os adjetivos são palavras que acompanham os substantivos e lhes dão qualidade, certo? Mas vocês se lembram o que são os substantivos? Nós vimos enquanto nós estávamos presencialmente na aula. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, gente, substantivo é o nome de todas as coisas, seja um objeto, seja um sentimento, seja um nome de uma pessoa, de um estado, tá? Então, por exemplo, a pia, a mesa, a televisão, a cama, a janela, a árvore, o carro, o homem, a mulher, a tristeza, a alegria, Maria, João, Pedro, Brasil, Itália, França, Ribeirão Preto. Isso tudo são os nomes das coisas e são substantivos. Quaisquer nomes das coisas são substantivos. Não importa se é só um nome próprio, se é um nome comum, né? E aí vem as derivações dos substantivos que nós vimos, que são tantas. Temos os substantivos próprios, comuns, os concretos, os abstratos, dentre outros. Mas para vocês se lembrarem, substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Então, por exemplo, ó, aqui está o exemplo de homem, né? Homem é um substantivo simples, né? E comum. Então, presta atenção. Homem. Eu quero dar uma qualidade ao homem. Homem, eu posso falar homem honesto, homem alto, homem feio, homem bonito. Repara que a palavra homem é o substantivo, ele não muda, né? Porque eu estou falando de um homem. Agora, as qualidades desse homem, elas variam. Aí depende o que eu vou falar desse homem. Essa qualidade que eu estou dando a esse homem é o adjetivo, certo? Então, por exemplo, animal. Animal, né? Só para completar, que eu estava falando no outro slide. Eu posso falar tantas coisas de um animal. Animal feroz, animal bravo, animal manso, animal dócil, animal colorido, certo? Então, agora vamos ver os adjetivos, que é o que está nessa unidade. Como nós falamos, adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, dando-lhe uma qualidade. Eles concordam em gênero e número com o substantivo. Exemplos. Ó, menino bonito. Menino é o substantivo. Bonito é o adjetivo. Por quê? Tampa o bonito, vai ficar o menino. Menino é o menino, certo? Menino não pode ser tanta coisa. Como eu falei para vocês, depende do que eu quero falar do menino. Esse bonito é um adjetivo, olha, ele dá uma qualidade ao menino. O menino é bonito. E repara que menino é masculino, então bonito também está no masculino. Aqui, meninos está no plural, então o adjetivo também vai para o plural, desculpa. Menina, ó, feminino. Bonita, feminino. Nas e as, tá? As locuções adjetivas são duas ou mais palavras que valem por um adjetivo.
É um adjetivo, tem a mesma função, só que é mais de uma palavra. Então, ó, ave da noite. Eu posso falar tanta coisa de uma ave, né? Mas quis dizer que é uma ave da noite. Da noite. São duas palavras. Então, é uma locução adjetiva. Eu posso transformar essa locução em ave noturna, que é um adjetivo simples, tá? Então, da noite, ó, mais de uma palavra. É uma locução. Noturna, apenas uma palavra, forma um adjetivo simples. Aqui só um exemplo para vocês dessas locuções adjetivas, né? Ó, amor de pai. Tem 3 palavras, né? Na verdade, o de pai, que é a locução. Amor de pai pode ser substituído por paterno. Salário do mês, 2 palavras, é uma locução. Salário mensal. Homem de coragem, corajoso. Água da chuva, pluvial. Noite de carnaval, noite carnavalesca. E assim tantos outros, né? Aqui são só alguns exemplos. Nós vimos também os adjetivos pátrios. O que são esses adjetivos pátrios? O nome diz, né? Pátria. Adjetivo pátrio é aquele que indica a origem ou nacionalidade das pessoas, animais ou coisas. Exemplo: mulher espanhola, pássaro brasileiro, comida chinesa. Aqui eu tenho outros exemplos para vocês de alguns adjetivos pátrios. Então, Cuiabá, cuiabano, cuiabense. Goiânia, goianense. Manaus, manauense. Niterói, niteroiense. Piauí, piauiense. Porto Alegre, porto-alegrense. Rio de Janeiro, na cidade, né, não no estado. Carioca, Rio Grande do Norte, Rio Grandense ou Potiguar. Santa Catarina, catarinense. São Paulo, no estado de São Paulo, paulista. Vitória, vitoriense e assim por diante. Aqui nós vamos falar dos graus, né? Nós vimos os graus dos adjetivos comparativo e superlativo. O grau comparativo é o primeiro que nós vamos ver. Nós vimos 3 tipos de grau comparativo. Então, o de igualdade, o de inferioridade e o de superioridade, tá? Mas antes nós temos que lembrar que o grau comparativo, o nome diz, ó, comparativo é comparação. Se eu vou comparar, eu tenho que ter 2 coisas para estar comparando. 2 pessoas, tanto faz, tá? Não tem como eu fazer uma comparação com um só, senão eu vou estar comparando com o quê? Com nada, né? Então, eu tenho que ter 2 situações para poder estar comparando. Então, os tipos de comparativo. Igualdade é igual, né? Quando eu vou comparar, eu vejo que são iguais, né? Eu uso os adjetivos tão quanto. Então, Joana é tão inteligente quanto Maria. Quer dizer que nenhuma é mais que a outra e nenhuma é menos que a outra, tá? Ou exemplo, Marisa é tão estudiosa quanto Gabriela. As duas são estudiosas na mesma intensidade. Inferioridade é aquela que é menos. Ó, Marisa é menos estudiosa do que Lúcia. Superioridade é mais. Marisa é mais estudiosa do que Rosa, certo? Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Observe. O bom pode ser usado melhor. Ó, estudar é melhor que brincar. Mal, pior. Correr é pior que andar. Grande, maior. André é maior que Gustavo. Quer dizer que o André é grande, né? Pequeno, menor. O terraço é menor que a sala, ou seja, ele é bem pequeno. Agora o grau superlativo. Eu não estou comparando nada aqui. No grau superlativo, a gente vai dar uma maior intensidade ao que a gente quer falar. Então, vamos ver aqui, ó, acrescentando o adjetivo às terminações. Como pode ser feito, né, esse superlativo? Íssimo, ílimo, érrimo. Então, olha só os exemplos. João está tristíssimo.
Quer dizer, ele está mais que triste, ele está muito triste. Este ditado é facílimo, né? Ele é muito mais que fácil, ele é bem fácil. Pedro está magérrimo, ele está muito magro, tá? Usando junto com o adjetivo as palavras muito, bastante, pouco, o menos, o mais e super. Então, exemplos. O mar está muito calmo. Eu estou falando que o mar ele está bem calminho, né? A menina era bastante estudiosa, ela é mais que estudiosa. Gustavo é o mais sábio da classe, tá? Então, reparem que, por exemplo, poderia dizer apenas, o mar está calmo, mas quis dar uma intensidade a essa calmaria do mar. Então, colocou que ele está muito calmo, tá? Aqui tem só uns exemplos, uma curiosidade para vocês, que são exemplos, alguns superlativos. Tá? Então, quando eu quero dar um superlativo a qualquer palavra dessas, ágil, agílimo, agradável, agradabilíssimo, amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, baixo, ínfimo, baixíssimo, célebre, celebérrimo, comum, comuníssimo e assim por diante. Vimos também nesta unidade as palavras parônimas. O que são palavras parônimas? São aquelas parecidas na grafia e na pronúncia, mas que significam coisas diferentes, né? Aqui tem mais alguns exemplos para vocês. Tem tantas, tá? Esses são só alguns exemplos. Absolver e absorver. Ó, absolver é inocentar, é perdoar. Absorver é sorver, consumir. Aprender e apreender. Aprender é instruir-se. E aprender é assimilar. Área e área, né? Com I. Área é medida da superfície, área é peça musical. Arrear, por arreios, arriar, abaixar. E o restante também, tá? É só para vocês umas curiosidades sobre as palavras parônimas. E vimos também o regulamento, né? Que são os textos que apresentam regras para o correto desenvolvimento de uma determinada atividade. Nós vimos todas as regras para um regulamento, né? Ela vem separadas em itens, vem numeradas, elas não vêm, eles, né? Os regulamentos não vêm escritos em primeira pessoa, sempre em terceira. Sempre se inicia com um verbo. Então, é uma instrução de como fazer aquilo, tá? São as regras para tornar uma coisa única para todo mundo que vai usufruir, ou vai participar, ou vai fazer aquilo lá, certo? Bom, agora aqui a tarefa de casa de vocês. Eu quero que vocês copiem e respondam no caderno. De que forma? Gente, é só ir pausando o vídeo. Essa é a aula de vocês, então é só passa o slide, pausa e vai fazendo, tá? Então, vocês vão copiar no caderno tanto a pergunta quanto a resposta. Separe os substantivos e os adjetivos. Então, aqui nessa tabela rosa, né, temos substantivos e adjetivos misturados. Aí você vai colocar aqui todos os que são substantivos e depois todos os adjetivos. Número 2, complete com os adjetivos, siga o exemplo. Eu dei um exemplo aqui para vocês, ó. Quem tem rancor é rancoroso. Aí vocês vão completar. Quem tem amor é, quem tem medo é, e assim por diante. Terceira, complete as frases com os adjetivos pátrios. Agostinho nasceu no Ceará, ele é, quem nasce no Ceará é, quem nasce na Bahia é, e assim por diante, tá? 4. Complete as frases de acordo com o grau pedido. Vocês vão ver que aqui em cada frase eu estou pedindo o grau que eu quero. Então, na letra A, vocês vão colocar, tornar a frase, né, com um grau comparativo de superioridade, é mais. Paulo é elegante, João. Paulo tem que ser mais que João. Aqui de inferioridade. O gato é feroz, o cão. O gato tem que ser menos que o cão. E igualdade, na C, a motocicleta é
rápida ou calma, tem que ser igual, tá? Para terminar, a número 5, reescreva as frases colocando os adjetivos destacados no grau superlativo. Então, o exercício 4 era sobre grau comparativo. O 5 é superlativo. Vocês vão reescrever, tá? Colocando essas frases no grau superlativo. Então, a prova foi difícil. Vou dar o exemplo da letra A. A prova foi muito difícil. Ou a prova foi dificílima, tá? Vocês vão tornar essas frases num grau superlativo. É mais do que está aí. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, pode me chamar no WhatsApp, tá? Ou na plataforma, vocês que sabem. Hoje nós temos o nosso plantão. Façam as tarefas todas com amor, porque quando a gente faz com amor, tudo se torna mais fácil, tá bom? Tenham um bom estudo. E eu deixei aqui uma frase para vocês. Sempre a solução para tudo. Às vezes todas as folhas precisam cair para vermos a plenitude do céu. Tenham uma bela semana. Beijão da tia Rê.